Oi, oi! Tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando. E as considerações de hoje é sobre a série Sky Rojo. Uma série que eu fiquei um pouco assim, será que eu vou gostar? Certamente que sim. Parecia um pouco clichê, mas eu me surpreendi e quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desse seriado de 2021, disponível pela Netflix. Mas para tudo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Galera, é de graça. Chegamos no marco de 1000 inscritos aqui no canal. Já estamos aqui com o canal Kinemando há um ano e conseguimos nossos 1000 inscritos. Eu tô muito feliz e empolgada e quero trazer sempre conteúdos aqui pra vocês. Lembrando, sempre com conteúdo de filmes, séries e animes, com as críticas de acordo com a minha visão sobre o que eu achei desses conteúdos. Ah, vamos nessa! Galera, um seriado com 2 temporadas e eu maratonei e devorei os episódios porque eu me surpreendi com essas 3 meninas que são as protagonistas e que me prenderam, mas de uma maneira que há tempo eu não ficava tão empolgada em saber o que vai acontecer, porque a cada episódio de Sky Rojo é problema em cima de problema e é sempre elas solucionando os problemas e criando novos problemas com várias situações muito influenciadas pelo mundo onde elas estão. Quero falar pra vocês basicamente sobre uma forma geral e depois eu vou dar meus pontos de vista sobre o que eu mais me empolguei, positivamente e negativamente. Esse seriado Sky Rojo, ela tem um envolvimento de 3 personagens principais, como eu falei pra vocês, a Gina, a Wendy e a Coral. São garotas de programa e nesse seriado você percebe que elas têm um envolvimento junto ao cafetão, que tem toda essa questão por trás de como elas chegaram até essa vida da prostituição. Vamos adentrando a história de Sky Rojo, inicialmente entendendo essa vida triste, complicada e quase de escravidão. Quase não, eu posso afirmar que em cima desse conteúdo que eu assisti é a escravidão sexual, que é abordada de várias maneiras. Caralho, cuzão! E é um seriado que aborda várias visões sobre essa questão de escravidão, não só sexual, familiar, a questão de amizades tóxicas e relacionamentos tóxicos e tudo de uma maneira muito bem feita. Gina, Wendy e Coral acabam conseguindo de uma maneira totalmente fora do normal, elas conseguem fugir do seu cafetão. Basicamente prendem elas ali com uma dívida tão grande que faz com que elas fiquem numa montanha russa, criando cada vez mais um bolo de dívida que faz com que elas fiquem presas naquela situação. E se elas não pagarem as dívidas delas, eles vão atrás dos seus familiares e é através dessas ameaças que elas acabam tendo que ir para a prostituição, esse dinheiro para ir pagando o cafetão, para ir basicamente tirando, né, essa dívida dela, que na verdade nunca acaba, porque quando essa dívida tá diminuindo, ele vai criando mais dívida em cima dos lucros e dos investimentos que ele diz que é em cima da própria prostituição. Sky Rojo então tem como ponto principal o envolvimento dessas 3 prostitutas que conseguem fugir desse local, fugir do seu cafetão, mas nesse processo que parece tão simples, não é tão fácil. Elas vão fugindo de uma maneira como uma autodefesa pela situação que elas estão passando, mas nessa de elas conseguirem se defender, elas vão criando mais problemas, mortes vão acontecendo, danos e essa pirâmide da prostituição vai caindo cada vez mais e o dinheiro é cada vez mais envolvido em toda essa trama. A cada processo dos episódios, tem episódios que acabam abordando mais a Wendy, mais a Gina ou mais a Coral, e outros episódios acabam abordando mais o cafetão e claramente outros episódios vão abordando a própria vida da prostituição e como elas chegaram até ali. E o que mais me prendeu sobre isso é que nesse seriado é abordado o tráfico de mulheres, o tráfico das mulheres para prostituição, o tráfico escravo sexual que força essas meninas a acreditar que elas vão para um outro país conseguir uma vida e tentar mudar a sua vida, às vezes para poder trabalhar como uma recepcionista, trabalhar como garçonete, trabalhar na limpeza de alguma casa. E quando elas chegam nesse país de origem que elas estão achando que vão conseguir mudar a sua vida e levar dinheiro para sua família, na verdade elas entraram numa rede de prostituição e todas essas mulheres acabam tendo que ser forçadas a entrar nesse trabalho, porque senão elas não só morrem, mas todas as outras que têm um envolvimento com a família que chegou até ali
também vão ser afetadas, porque o dinheiro dessas prostitutas também gera um lucro e desse lucro é enviado também para familiares, como mães, pais, avós e até mesmo crianças, né, os seus filhos. Então é interessante porque esse filme vai abordando uma visão mais profunda, não só a questão principal, que são as 3 mulheres tentando fugir dessa vida e conseguir sair dessa situação porque elas não gostam do que elas estão fazendo, mas são obrigadas por conta da sua própria sobrevivência. Então, além desse plot da história principal, existem outros pontos secundários, porém não menos importantes, que é o envolvimento de famílias que não só enviam essas meninas para esses locais, imaginando que essas meninas vão trabalhar com uma outra profissão, sem imaginar que é para prostituição. Mas existe também um outro lado, que são os familiares que sabem que o objetivo é a prostituição e vendem seus familiares para poder conseguir melhorar de vida. São várias visões abordando a questão de amizade, a questão de relacionamentos amorosos, a questão também da toxicidade que existe de patrão, funcionário. Existe também a questão do abuso, que não só é o abuso entre homem ou mulher e homem, mas o abuso que existe entre os relacionamentos em gerais. Mas o ponto mais importante de todo esse seriado é que ele te prende, principalmente em você querer saber o que vai acontecer com essas 3 meninas, com essas 3 mulheres, e se elas vão conseguir o seu lugar ao sol. Então, Sky Rose me surpreendeu positivamente, mas muito mesmo. Então, com toda essa visão que eu passei pra vocês, sem spoilers, eu quero agora dar os meus pontos positivos e negativos sobre o que eu achei nesse seriado. Vou começar pelos pontos negativos. Os meus pontos negativos é basicamente pela produção dos perfis psicológicos. Achei que foi muito bem feito. Mas o meu ponto negativo é que a personagem Coral, em vários momentos, ela poderia ter solucionado vários problemas. E dá a impressão que quando eu tô assistindo, que força uma barra para que ela acabe fazendo coisas que deu o tiro no próprio pé. Em vários momentos, a situação dessas 3 mulheres não se resolve, porque você tem aquela sensação de que a produção da história, a criação da história força essa barra para que aconteça sempre alguma coisa que não permita, para que tenha a segunda, terceira temporada. São 2 temporadas que eu assisti, mas ela terminou a segunda temporada com um pezinho para a terceira e fiquei realmente bem curiosa em saber o que está por vir. Então meu ponto negativo é essa forçação de barra em criar certos conflitos fora da situação para que você não consiga solucionar um problema, sabe? Eu não sei se é um ponto negativo ou a história em si, mas eu me incomodei. Ela já estava com a faca e o queijo na mão, era simplesmente ela pegar aquele dinheiro, pegar o passaporte e ir embora. Mas pra que ela fez isso? Só pra forçar a barra e ela poder ser capturada? Entende o que eu quero dizer? A visão que eu quero colocar? Então esse foi meu ponto negativo. Ela já tinha feito coisas muito piores e ali era só ela sair daquele ponto A e pro ponto B e acabou. Mas dá essa sensação de que o roteiro força esse conflito, não de uma maneira natural, mas de uma maneira forçada, na minha opinião. Ponto positivo que eu achei é um seriado que você não tem como. Você vai querer assistir a história do início até o final, porque vocês querem saber o que vai acontecer com a Gina, com a Wendy, com a Coral, o que vai acontecer com essas mulheres. Você torce por elas. Elas erram em várias situações que tem a ver com a questão delas não saberem onde elas estão pisando, porque tudo aconteceu meio que sem querer, por acaso, e de acordo com essa oportunidade que teve entre as 3, elas decidiram mudar de vida e realmente se salvar, conseguir a liberdade que elas tanto querem. E você torce por elas, e tudo isso faz vocês ficarem ainda mais apegados a elas, porque são 3 mulheres sofredoras que representam todas essas mulheres que estão presentes naquela boate, né, das noivas, que eles colocam como esse nome horrível. E toda essa questão de você ter o tráfico e ver o sofrimento delas e como elas chegaram até ali é muito triste. Então o seriado, a primeira temporada, é uma introdução sobre a história delas, a introdução sobre a história da boate, é sobre o cafetão, é sobre os personagens que trabalham ali
ao redor da segurança daquele local. E é loucura vocês imaginarem todos aqueles problemas estarem acontecendo e como é uma história tão criativa assim, não ter uma pitada de verdade, sabe? Então, eu assistindo esse seriado, eu fiquei ainda mais impressionada sobre toda a maldade que existe por trás dessas pessoas que visam o dinheiro acima de tudo, sem imaginar que estão basicamente alimentando tráfico, prostituição, e é muito louco vocês verem isso e ver o sofrimento na cabeça dessas mulheres. Elas são estupradas, elas são abusadas, elas são de maneiras que você acha que elas possam estar gostando, mas até o parecer gostar é um fingimento. Delas é também forjado e manipulado para que quem está ali com elas, deitados com ela, possam achar que estão gostando. É óbvio que não, elas têm até situações de escape, de se imaginar que elas estão em outros lugares, quase que mortas, para que elas não possam sofrer tanto quanto elas estão sofrendo. É interessante, Sky Rojo me surpreendeu muito, mesmo sendo uma história muito pesada e densa, se vocês forem parar para pensar, tem alguns alívios cômicos, que essas três atrizes eu não conhecia nenhuma das três, e eu me surpreendi com a atuação, eu achei elas espetaculares. São atrizes que conseguiram entregar o papel, são muito boas, você se convence em tudo aquilo que está sendo demonstrado na história e realmente vale a atenção de vocês nessas 2 temporadas Sky Rojo na Netflix. Agora, se eu tivesse que dar uma nota, eu daria 9,5. Daria 9,5, não dou 10. Porque teve alguns pontos que, como eu falei pra vocês, teve uma certa forçação de barra pra criar alguns conflitos que não tinha necessidade desses conflitos porque já estava solucionado. Então é um conflito meio que brotando do nada para que aquilo pudesse meio que se estender um pouco. Não dou 10, dou 9,5, porque eu achei realmente um seriado que tem a sua visão, o seu lado triste, o seu lado dramático, o seu lado até de terror, mas também tem ao mesmo tempo, diante de tudo isso, um alívio cômico. Em algumas cenas são bem engraçadas as situações que acontecem com elas. A segunda temporada que eu assisti tá ainda melhor do que a primeira temporada de Sky Rojo. Lembrando a vocês que é um seriado de mais de 18, tem algumas cenas que mostram algo mais explícito, mas fiquem atentos porque não é nada sexual, sabe? É uma forma de mostrar esse lado da prostituição cru, mostrando como é que é, mas ao mesmo tempo mostrando pela visão da própria mulher que está passando pelaquela escravidão. É interessante? Vale a sua atenção. E é isso, galera, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Um beijo a cada um de vocês, se inscrevam, já chegamos a 1000 inscritos, mas vamos aumentar aí cada vez mais. As playlists aqui no canal Kinemando são divididas por gêneros para facilitar vocês a encontrarem os conteúdos, tá bom? Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.